Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos alegramos por mais uma vez estar diante do nosso Deus, e nessa noite nós queremos tratar de um assunto da palavra de Deus que diz respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto que eu quero ler nessa noite é um texto que faz referência de início ao ministério profético de Jesus. Vale enfatizar que Jesus veio a essa terra com 3 finalidades, para exercer um triplo ministério: sacerdote, profeta e rei. Esses 3 ministérios esteve na pessoa de Jesus. Esses 3 ministérios também eram notados no Antigo Testamento. O rei como legislador diante de Deus e do povo. Um profeta como aquele que trazia a mensagem de Deus para o povo. O sacerdote, o representante de Deus, do povo diante de Deus. Enquanto o profeta representava Deus para o povo, o sacerdote representava o povo diante de Deus. Quando o sumo sacerdote entrava no templo, ele entrava representando as 12 tribos de Israel. Mas o que nós vamos enfatizar nessa noite é que a relevância que tinha esses 3 ministérios. E nenhum dos homens de Deus no Antigo Testamento teve uma tripla função como essa. Nenhum deles tiveram uma realidade como essa. Ter esses 3 ministérios reunidos em uma única pessoa. Mas Jesus foi tudo que os profetas do Antigo Testamento foi. Jesus foi, em totalidade, o profeta por excelência. Jesus foi, em totalidade, o que os sacerdotes foi no Antigo Testamento. Jesus foi e será o Rei nos nossos corações, será o Rei do universo. Ele foi, será e reinará eternamente, porque o seu reino não terá fim, o seu reino será permanente para a glória de Deus. Mas o que nós queremos enfatizar nessa noite, que a realidade do ministério de Jesus já estava contido nas Escrituras do Antigo Testamento. Já foi algo que foi narrado no Antigo Testamento, foi profetizado no Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento encarrega de cumprir as profecias que foi dirigida a Jesus, que foi mencionada acerca de Jesus, o Filho de Deus. E Jesus, nós podemos enfatizar que apenas 3 sacerdotes receberam o ofício diretamente de Deus. Diretamente de Deus, escolha direta de Deus. Nós podemos lembrar de Melquisedeque, que foi um sacerdote diretamente ordenado por Deus. Nós podemos lembrar de Arão, um sacerdote ordenado por Deus. Nós também podemos lembrar de Jesus como sacerdote ordenado diretamente por Deus. Uma escolha de Deus não é a escolha dos homens. Uma escolha de Deus é a escolha direta de Deus. Alguém pode até ser escolhido para o ministério, mas de fato vai haver um intermédio humano. Mas esses homens, como Melquisedeque e Arão, eles foram escolhidos diretamente por Deus. Não foi Moisés que escolheu Arão. Não foi Moisés que deu a Arão o sacerdócio, o direito de sacerdócio. Mas o próprio Deus escolheu Arão para ser sacerdote diante do povo, diante de Deus. Então, o que nós queremos enfatizar nessa noite é essa questão, onde a relevância que tem o ministério profético, a relevância que tem o sacerdote diante do povo e diante de Deus. A relevância que tem o ministério real, de Jesus para nossas vidas. Jesus, ele é Rei por excelência. Jesus, ele é Senhor por excelência. E o seu governo não terá fim, o seu reino não terá fim, porque ele reina verdadeiramente em nossos corações.
Então, onde ele começou o seu reinado não terá fim. Então nós vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra também lá no Evangelho de João, no capítulo 18, do versículo 33 ao 37, que faz referência a Jesus como rei, que faz referência a Jesus como ungido de Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, nós vamos ler esse texto em referência ao que foi dito, diante de Pilatos. João capítulo 18 e versículo 33 a 37. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, e disseram outros de mim. Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue ao judeu. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus deixou claro que a sua função como rei não era ser um rei político naquele momento. Não era brigar contra Roma, guerrear contra Roma, criar revolução contra o imperador de Roma. Mas a sua finalidade era libertar o povo, libertar as pessoas do jugo do império das trevas, libertar as pessoas do jugo, do sistema desse mundo, do Deus desse século. Então a função de Jesus era essa: libertar as pessoas para que eles se encontrassem livres no seu reino. Então o reino de Jesus, nessa primeira etapa do seu ministério, se concerne ao coração dos homens, aos nossos corações. Ele reina em nossos corações. Ele reina através da nossa vida. O seu reino se estabelece através da igreja. Então nós somos os súditos do Senhor Jesus. Nós somos os escolhidos pelo Senhor Jesus. Como rei, ele governa nossas vidas, ele dirige as nossas vidas, ele dirige a nossa história. Mas nós podemos também trazer a realidade acerca do ministério profético de Jesus. Jesus era um profeta poderoso em obra. Ele foi mencionado assim, lá em Lucas capítulo 24. Um profeta poderoso em obra. Quando Jesus falava aos 2 discípulos no caminho de Emaús, e Jesus lhes comunicava as escrituras sagradas do Antigo Testamento, e eles não entendiam. E quando eles iam naquele caminho, Jesus se aproximou como um peregrino como se estivesse perdido, como se não fosse de Jerusalém. E naquela caminhada eles conversavam com Jesus e disseram: Por acaso és tu peregrino em Jerusalém? E não sabeis o que aconteceu durante esses dias? E aí eles começam a dizer: Jesus, o profeta, poderoso em obra, morreu, e já é o 3º dia e ele não ressuscitou. Então Jesus era profeta por excelência. Quando aconteceu o milagre da ressurreição na cidade de Naim, as pessoas dizem: Deus levantou um grande profeta entre nós. Então, as evidências do ministério profético de Jesus está claro na realidade do Novo Testamento, no cenário do Novo Testamento. O ministério profético de Jesus está evidente, a comprovância do seu ministério, primeiro pelos milagres realizados por Jesus e as predições das quais Jesus disse que se cumpriu ainda naquele século, como Jesus disse com voz profética acerca do templo: Não ficará aqui pedra sobre pedra, mas tudo que há aí haverá de ser destruído. Jesus disse isso com voz profética, e as pessoas achavam que Jesus estava delirando. Mas no ano 70 da era cristã, essa profecia ela se cumpriu quando
o general Tito invadiu Jerusalém, sitiou Jerusalém e destruiu o templo que havia sido edificado. Cumpriu-se a palavra de Jesus que não ficaria pedra sobre pedra. O templo foi destruído. Então as evidências do ministério profético de Jesus está tão clara, está tão notória, né? Está tão evidente daquilo que Jesus fez. E a sua obra sacerdotal se deu, né, como sacerdote, como representante do povo diante de Deus, como aquele que representa o povo diante de Deus. Nós, seres humanos, dependemos de um sacerdote. Na antiga aliança, as pessoas dependiam de um sacerdote, de um sumo sacerdote que lhes representasse diante de Deus. Porque o sacerdote se tornava um mediador entre Deus e as pessoas. As pessoas precisavam de um sacerdote para lhe representar diante de Deus. E sendo assim, nós como seres humanos, nós como seres imperfeitos, precisávamos de um sumo sacerdote, alguém que expiasse os nossos pecados, alguém que fizesse sacrifício expiatório por nós. Então Jesus, ele entra no templo celestial, ele entra na presença de Deus e ele nos representa. Embora Cristo está em nós e nós representamos a Cristo para o mundo, mas não de uma forma perfeita. Nós não conseguimos transmitir a imagem de Cristo perfeito em nós, porque nós não somos perfeitos, mas Cristo nos apresenta diante de Deus perfeito, porque Ele é o sumo sacerdote. Ele entrou no Santo do Santo Celestial para nos representar diante desse Deus, diante de um Deus Todo-Poderoso. E Deus ficou satisfeito com o sacrifício que Jesus realizou naquela cruz, como sumo sacerdote, como oferta expiatória pelos nossos pecados, como sacrifício vivo pelos nossos pecados. Jesus fez uma obra de redenção para com as nossas vidas. Jesus fez uma obra de redenção para com a vida do pecador. Eu e você temos que reconhecer que o amor de Deus foi esclarecido na morte de Jesus. O amor de Deus foi esclarecido naquilo que Jesus fez, no ato de Jesus de tomar aquela cruz, de ser crucificado nela, de morrer por nós no nosso lugar. Jesus expiou os nossos pecados, expiou as nossas fraquezas. Jesus, por sua misericórdia, nos deu o direito de entrar na presença de Deus como sumo sacerdote, como sacerdote. Ele nos apresenta diante de Deus. Porque essa era a função do sacerdote, apresentar o ser humano diante de Deus. E Jesus fez isso, e fez de forma perpétua. Nós agora não precisamos de seres humanos nos representando diante de Deus, porque agora o próprio Jesus é nosso representante. O próprio Jesus é o nosso mediador, porque a Bíblia diz que há um único mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo homem. É Ele o nosso mediador, é Ele que intercede por nós, é Ele que intercede ao Pai por nós, é Ele que expia os nossos pecados, é Ele que perdoa as nossas transgressões. O seu sangue, o seu sacrifício é suficiente, é permanente, não há necessidade de que animais morram para a expiação do pecado de mais ninguém, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para a redenção do ser humano, para a redenção da vida humana, para que o homem retorne de volta para Deus, para que o homem volte para Deus novamente. Então essa era a função de um sumo sacerdote e de um sacerdote, de representar o povo diante de Deus. Então, como seres humanos, nós precisamos de um sacerdote que expie os nossos pecados. Como seres humanos, nós precisamos de um profeta que nos ensina a lei, que nos ensina a palavra de Deus. Como seres humanos, nós precisamos de um rei que governa e que nos protege de todo mal. De um rei que nos lidere, que nos guie, que nos conduza no caminho da verdade. E esse rei é Jesus. É Ele que deve ter a primazia nos nossos corações. É Ele que deve ter a primazia na nossa alma. É Ele que deve ser adorado em nós. É Ele que deve ser glorificado em nós. Quão grande amor de Deus, meu querido. Quão grande amor de Deus, minha querida.
Quão grande amor de Deus pela sua vida, pela minha vida. Quão grande amor de Deus por essa liberdade que nós temos na presença do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos chamou do império das trevas. Outrora nós éramos escravos das trevas, do reino deste mundo, do rei deste mundo, né? Nós éramos cegos pelo Deus desse século, mas Ele nos chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora nós podemos andar na luz. Agora nós temos a liberdade de caminhar na luz, porque Ele nos chamou. Ele nos convocou para uma tão grande salvação, da qual esse mundo não pode nos oferecer. Ele nos chamou para uma tão grande paz, da qual esse mundo não pode nos dar. O evangelista João, no capítulo 14, e no versículo 1, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. No versículo 6 desse mesmo capítulo de João, Jesus disse no versículo 6, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho, meu querido. Jesus é a verdade. Jesus é a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. É através dele que nós entramos na presença de Deus, porque Ele expiou os nossos pecados e nós podemos nos alegrar e nós podemos regozijar-nos, porque esse Deus, esse Jesus que se fez homem, que esteve entre os homens, expiou os nossos pecados. Esse mesmo Jesus que esteve entre os homens e foi um profeta poderoso em obra, esse mesmo Jesus está sentado no céu, à direita de Deus o Pai. Esse mesmo Jesus está sentado, esse mesmo Jesus governa, Ele é rei nos nossos corações, Ele é rei através da igreja, porque é esse Jesus que nós temos que adorar e nos voltar a Ele todos os dias. Bendito seja o nome desse Deus, bendito seja o nome do Senhor, esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que não cessa com o seu amor, esse Deus que não cessa com a sua misericórdia, mas esse Deus que permanece para sempre sobre as nossas vidas. Então, eu encerro esse vídeo e estarei orando nessa noite. Vamos orar nessa noite pela sua vida, pela vida da sua família. Que o Senhor possa te conceder paz, que o Senhor possa te dar graça, que o Senhor possa sustentar a sua vida, que o Senhor possa ser glorificado através da sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos mais uma vez, nós declaramos a nossa dependência do Senhor. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, pois até aqui o Senhor tem nos ensinado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem nos guiado, Senhor, até aqui o Senhor tem espiado e continuará espiando os nossos pecados. Até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, continuará nos fortalecendo, pois Tu, Senhor, és o nosso Deus, Tu és o Deus que cuida de nós, cuida da nossa família, da nossa casa, cuida, Senhor, da família do meu irmão, da minha irmã, daqueles que ouvirão essa palavra. Cuida, Senhor, poderosamente, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um deles. Nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus na minha e na sua vida. Que você possa ouvir esse vídeo, ser abençoado, que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa deixar o seu like, que você possa ativar o sininho e receber as notificações desse canal. Seja glorificado o nome do Senhor na sua vida e na minha vida, porque Ele é digno de ser adorado por mim e por você. Muito obrigado, em nome de Jesus.